programa anterior, abordei como que os prolegômeros das artes liberais e a importância do trivium como método de estudo integrativo entre as áreas de ensino de exatas e humanas, de sua relação com as 3 artes do trivium e as 4 artes do quadrivium. Assim visto, a lógica seria então um meio caminho entre a gramática e a retórica. É como que uma ciência-arte, uma combinação de técnica e sabedoria. Vou deixar abaixo o link para este áudio, que espero que servir sempre como um mini compromisso, digamos assim, pedagógico nosso. Recapitulando, a lógica demonstrativa de Aristóteles nos daria a ordem disciplinar de uma lógica-ciência, pautada numa lógica instrumental, um saber técnico, enquanto a retórica-arte do discurso vai se completar, se cristalizar numa arte por excelência das disciplinas humanas práticas, tais como economia, sociologia, historiografia, antropologia, etc, etc. Então, mas é na evidência de certezas e incertezas, no discurso mais aberto ao desconhecido, aos símbolos do menos ao mais conhecido, que formamos a arte do pensamento e do próprio entendimento de mundo, cosmos, Deus, consciência, etc, etc. Pois bem, o que símbolos de todos, como o de um todo uno e indivíduo, obviamente Deus, tem a ver com o filme Duna 2? Como o simples anel de um ducado, no caso de Duna, o ducado da família Atreides, de Paul Atreides, tem a ver com o sentido de liderança, por exemplo, de um povo e, no caso, uma nação planeta. Pessoal, eu assisti esse filme logo em sua pré-estreia. Tive essa grata satisfação. Tive uma motivação muito especial. E é o seguinte, por acaso, recentemente, escrevi e publiquei na Devenir uma pequena obra sobre o filme, e principalmente o livro, ao menos o volume 1 de uma série de 4 volumes, escrito por Frank Herbert. Tenho certa formação em filosofia, então chamei o livro de A Filosofia de Atlas em Hollywood. Comecei ali falando de um filme muito foi um marco no finalzinho do século passado, Blade Runner, aquele fantástico filme da década de 90, estrelado por Henry Ford, lembram? E terminei, foram 4 filmes e terminei justamente com Duna. Fiz questão de deixar este último em suspense para o final, justamente por seu conteúdo particularmente inovador para esse gênero chamado ficção científica. A propósito, vocês sabiam que o diretor de Duna é o mesmo de Blade Runner 2, chamado Denis Villeneuve? Interessante isso. Sigamos. Pelo que já falei, adivinhe no que Frank Herbert, seu autor, se fez superar todos os seus antecessores. Abro um parênteses aqui. Inclusive, talvez, P.K. o autor de Blade Runner, que, por sinal, era contemporâneo foi quase contemporâneo de Frank Herbert. Né? Ele da década de 60 e 70, principalmente, né? Então, seria a visão de transcendência, nunca antes usada no estilo de ficção científica. Lembre-se que o livro foi escrito na década de 60, um pouquinho antes daquele deslumbramento técnico que foi o pouso do homem na Lua, em plena ascensão da estrela maior de então. Quem? Do ateu Isaac Asimov, com seu livro Fundação. Seu símbolo, obviamente, ao contrário
de uma visão transcendente, a vitória das ciências exatas. No meu livro, busquei ressaltar o outro aspecto transcendente e simbólico, essencial para entender o livro de Frank Herbert. Logo na primeira parte do filme, lembre-se, o filme foi lançado há quase já 3 anos atrás. Creio que mostrou bem esse aspecto, bem religioso mesmo, inclusive o aspecto apologético, quase fanático daquela turma dos Freemen, da coisa toda. Pois não foi essa a percepção que tivemos da religiosidade dos Freemens e de suas madres ou bruxas, entre aspas, Geiresats, né? Aquelas madres superiores. Apesar disso, confesso que minha expectativa não era das maiores. A parte 1 foi boa, mas um tanto monótona. Apenas um pequeno gostinho de uma trama que merece feitos apoteóticos, como uma daqueles melhores filmes da primeira série de Star Wars. Então, após os primeiros 15 minutos de Duna 2, comecei a mudar de ideia. Explico. Repare o título desse áudio aqui. É Duna 2, um lapso em Hollywood. É uma provocação. Provocação em relação ao status quo de Hollywood, com suas lacrações, sua agenda progressista, bem sabemos, financiado pelo Partido Democrata e por essa elite globalista que manda no mundo. Lembre-se que já fundaram a Disney, doutrinando crianças, nossos filhos, desde os mais pequeninos. Um horror. E aí me pergunto, como deixar escapar o glorioso final do símbolo religioso que vemos em Duna 2? Não vou dar o spoiler total aqui, mas adianto que Siane, a namoradinha Freeman de Paul Atreides, teve toda a canja e pinta de uma feminazi, fugindo do padrão esperado de interpretação da guerreira modesta e recatada que vemos no livro. Vou apenas destacar aqui o papel das duas linhagens de madres superiores da ordem Geiresat, a ordem religiosa de fundo de toda essa trama. De um lado, temos a madre do Império, tramando poder nos bastidores de uma corte nefasta. De outra, Jéssica, a mãe de Atreides, o futuro Murad Adib, o candidato a Messias e libertador de um planeta escravizado. Seria Jéssica a herdeira de uma ordem de tradição superior? Ademais, é possível forjar uma tradição, se não por toda uma longa e depurada linhagem monárquica? No livro tem-se a impressão de uma era de ouro do Império, por vários séculos, uma época em que se deu maior controle sobre o poderio do uso das tecnologias. Isso não está bem, não está no filme, mas é bem claro no livro, que, lembrando, tem quase aí 800 páginas, né? Afinal, a coisa toda se passa no ano 10.000 e tanto, então teve vários séculos aí. O líder atual do filme se chama Saddam IV, teve o Saddam 1, 2, 3, né, durante séculos. Mas o livro também não entra em detalhes como teria se dado toda a formação do Império Intergaláctico. Mas o que fica é a impressão de uma espécie de mistura de Idade Média com alta tecnologia. Só que após a ruína de vários planetas, com bomba atômica, etc., a impressão que se tem é de que houve um período de paz, justamente não por um menor, mas por um maior controle do uso da tecnologia. De um tempo de maior harmonia entre os poderes seculares e religiosos,
Daí a liberdade de alguns em compará-lo com a ordem dos jesuítas do século XVI e XVII. A iniciativa de comparação não é minha. Foi feita pelo professor de filosofia Guilherme Freire, numa live muito especial, feita logo após a referida pré-estreia, que foi essa semana passada. Também aqui acrescento eu com o século de ouro dos espanhóis, por que não? Não sei até que ponto Herbert se inspirou nisso, mas quem lê o livro saberá que houve toda uma longa dinastia anterior, um longo período de paz por séculos, que foi precursor da dinastia do Duque Leto Artrides, o pai de Poe. Vejam só, o pivô de uma história monárquica, não bem republicana. Amanhã daremos a continuidade a essa tese. A título provisório, pensei em Duna 2, entre a monarquia laica e uma dinastia espiritual. Afinal, independente de relações de filiação e paternidade entre gerações monárquicas sucessivas, o símbolo que fica não é de ordem mais religiosa que laica? Aguardem para conferir. Inevitavelmente teremos mais spoiler.